Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a estenose mitral. Ela está entre as valvulopatias mais comuns do mundo. Geralmente, surge como sequela de febre reumática vivenciada durante a infância, tendo maior prevalência na população de países subdesenvolvidos. A gravidade dessa patologia varia conforme o grau de estreitamento da válvula e a associação com outras condições, inclusive a insuficiência mitral. Falo mais sobre a manifestação clínica, possíveis causas e como detectar a estenose ao longo deste artigo. Ouça este podcast e confira também dicas para acelerar o diagnóstico com a telemedicina. Sobre o que é estenose mitral. É uma doença caracterizada pelo estreitamento da área valvar entre átrio e ventrículo esquerdo. Por consequência, o fluxo sanguíneo entre essas duas câmaras cardíacas é reduzido. Isso eleva a pressão sobre o átrio esquerdo, provocando hipertrofia dessa câmara. Muitas vezes, a pressão contínua sobre o átrio desencadeia alterações no ritmo cardíaco, com destaque para a fibrilação atrial. Conforme o artigo de revisão Estenose mitral reumática, publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, a condição pode ser classificada em 3 tipos principais. Tipo comissural, envolve basicamente as comissuras valvares, que podem fundir-se em maior ou menor grau. Tipo valvar, o envolvimento primário é das cúspides, tornando-as espessas, rígidas e deformadas. Tipo subvalvar, envolve o chamado aparelho subvalvar, compreendido pelos músculos papilares e cordoalhas tendinosas, que podem espessar, encurtar e fusionar, impedindo a mobilidade da válvula. Um mesmo paciente pode apresentar combinações entre os tipos de estenose, aumentando o grau de estreitamento. Em um indivíduo normal, a área do orifício mitral tem entre 4 e 6 cm², enquanto casos graves de estenose podem reduzir esse espaço para menos que 1 cm². Entenda o que é sopro da estenose mitral. É um ruído decorrente da passagem dificultada do sangue pelo orifício valvar. Costuma ser identificado em pacientes que mantêm ritmo sinusal, durante a ausculta com um estetoscópio sem diafragma. Descrito como sopro diastólico que ocupa toda a diástole, iniciando-se com grande intensidade, diminuindo na mesodiástole, para novamente acentuar-se na pré-sístole, precedendo uma primeira bulha intensa e vibrante. A introdução desse sopro é feita por um ruído de alta frequência, audível na ponta, mas melhor separado do sopro na região mesmo cardíaca, seguindo-se a segunda bulha, que corresponde ao estalido de abertura da válvula mitral. Sobre os sintomas da estenose mitral. O principal sintoma é a dispneia aos esforços. Ou seja, um desconforto ao respirar. Nos quadros graves, a dificuldade respiratória pode estar presente mesmo durante o repouso. Percepção dos batimentos cardíacos, palpitações, fadiga e hemoptise são outras manifestações clínicas da patologia. Sobre as causas da estenose mitral. História pregressa de febre reumática é a causa mais comum, marcando presença em 70 a 80% dos casos. Os demais pacientes podem ser acometidos pela forma congênita da IN, ou infecção viral da válvula mitral. A febre reumática aguda é uma sequela inflamatória não supurativa que acomete principalmente o tecido conjuntivo por meio de uma reação cruzada após uma infecção de vias aéreas superiores, causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Essa doença abrange a cardite, artrite, coreia, eritema marginatum, nódulos subcutâneos, febre, taxa de hemossedimentação elevada e intervalo PR prolongado. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Cerca de 70 pessoas com febre reumática evoluem para a cardite, que acomete principalmente a válvula mitral, e 1/3 das cirurgias cardiovasculares realizadas no Brasil são consequências desse acometimento. Sobre estenose mitral ter cura. Nem sempre os efeitos adversos podem ser revertidos. Contudo, pacientes com grau leve de estenose sem sintomas devem apenas receber acompanhamento cardiológico preventivo, a fim de evitar complicações. Se houver desconforto, o tratamento inclui medicamentos como diuréticos e beta-bloqueadores, a fim de controlar a pressão e corrigir anomalias no ritmo cardíaco.
Casos moderados e graves são considerados para correção definitiva por meio de cirurgia de estenose mitral. Dependendo do tipo, grau de estenose e condição clínica, é indicada a valvuloplastia por balão, substituição da válvula mitral ou comissurotomia aberta. Sobre como diagnosticar a estenose mitral. O diagnóstico tem início com exame clínico e conclusão a partir das observações de exames complementares. Na anamnese, deve-se investigar possíveis casos de febre reumática durante a infância ou juventude, ainda que o paciente tenha idade avançada. A etapa de observação e ausculta deve ser minuciosa, podendo revelar sopro diastólico característico de estenose mitral. Com base nessa avaliação, o médico solicita exames como eletrocardiograma, raio-x de tórax e ecocardiograma. Embora pedido com frequência, o ECG não tem grande especificidade. Porém, permite identificar anomalias como taquicardia atrial, fibrilação atrial e alterações na onda P. Na radiografia torácica, pode-se visualizar a hipertrofia do átrio esquerdo. No entanto, o exame de maior relevância é o ecocardiograma, que revela espessamento, calcificações, aumento do volume nas câmaras cardíacas e regurgitação mitral, se houver. Vantagens do laudo eletrônico do eletrocardiograma. O serviço de laudos online da telemedicina Morse é ideal para quem deseja otimizar a interpretação e entrega dos resultados do ECG. Basta que o médico ou técnico de enfermagem faça o exame e normalmente compartilhe os gráficos em nossa plataforma. Em seguida, um cardiologista de plantão analisa os dados considerando a suspeita clínica e histórico do paciente. Ele emite e assina digitalmente o laudo, liberando no sistema com as seguintes vantagens. Resultado pronto em minutos. Reforço de centenas de especialistas. Serviço disponível 24 horas por dia, mesmo aos domingos e feriados. Economia de tempo e dinheiro que seriam gastos no deslocamento. Opção de teleconsultoria e segunda opinião médica. Oportunidade para ampliar o portfólio e quantidade de exames sem comprometer o orçamento da clínica ou hospital. Aproveite hoje mesmo os benefícios da telemedicina cardiológica. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morse para ser atendido no conforto da sua casa.